Ela então fala que é incrível como ela e essa jovem sejam tão parecidas. Além disso, ela fala que essa coincidência parece mesmo ser ridícula. Enquanto pensa, a empregada Ana vê sua patroa em silêncio, e fala que se ela estiver mesmo ficando louca, que ela pelo menos seja uma louca elegante. A duquesa Adriana então escuta tudo, e fica muito surpresa. Ela então em pensamento, fala que ela não pode contar a ninguém, que ela é na verdade a reencarnação da duquesa Adriane, porque se ela fizer isso, com certeza todos irão pensar que ela está louca. Além disso, ainda em pensamento, ela se pergunta quantos anos já fazem que ela não consegue se alimentar com suas próprias mãos. Ela então come toda a comida e fala que este corpo, além de forte, é muito saudável. Após isso, um cavalheiro aparece em sua mansão. A duquesa Adriane então fala que aquele cavalheiro servia ela e a seu amado marido. O cavalheiro então pergunta à condessa Bia o que ele deve responder para o duque. Ele deve falar que ela irá ao funeral da duquesa, ou ele deve falar que ela não irá ao funeral. A duquesa então escuta tudo, porém não responde nada ao cavalheiro. Além disso, em pensamento, ela se pergunta se a condessa Bia era mesmo amante de seu amado marido. Ela então termina falando que irá descobrir a verdade sobre o relacionamento que esta mulher que ela reencarnou tinha com seu amado marido. Após isso se passam alguns minutos, e algumas empregadas observam a condessa Bia. Elas então falam que o que elas estão vendo não pode estar certo. Isso porque a condessa Bia está lendo um jornal e não uma revista de moda. Além disso, elas falam que essa é a primeira vez que elas veem a condessa tão elegante. A empregada Joana então fala que isso é mesmo muito estranho, porque apenas damas fazem isso, e a condessa Bia está longe de ser uma dama elegante. Enquanto estão conversando, a empregada Brenda aparece atrás delas, e fala que elas não deveriam ficar espiando a patroa delas. Ela então ordena que agora as empregadas voltem ao trabalho. Após isso, a empregada Ana entra no quarto da condessa Bia, e começa a observar sua patroa. Ela então se lembra que alguns minutos atrás, sua patroa fez várias perguntas estranhas para ela, e no fim ela ainda pareceu estar sentindo saudades do seu marido, o conde Acácio. A empregada Ana então fala para sua patroa que ela deveria parar de continuar agindo assim, ou em breve todo o país estará pensando que ela está mesmo ficando louca. A duquesa Adriane então pergunta à sua empregada Ana se ela é mesmo amante do duque Noah. A empregada então surpresa com a pergunta, fala que agora sua patroa irá revelar toda a verdade para ela. A duquesa então surpresa, pergunta que verdade ela deve revelar. A empregada Ana então fala que todos já sabem, que ela e o duque são amantes. A duquesa então surpresa, pergunta à sua empregada Ana por que todos acham que eles são amantes. A empregada Ana então fala que sua patroa sempre teve interesse na vida da duquesa Adriane, e já que elas nunca foram amigas, o único motivo deve ser porque ela era amante do marido da duquesa. Além disso, o duque sempre deu a ela vários vestidos caros e muitas joias. E também já falou várias vezes que a condessa Bia era uma mulher muito importante para ele. Então por isso sua patroa não precisa mais esconder que ela é a amante secreta do duque. A empregada Ana então termina falando que todas as empregadas da mansão já sabem que o duque e a condessa são amantes, porém por ser um relacionamento secreto, elas ficam em silêncio. A condessa Bia então escuta tudo e fala em pensamento, que como se trata de um relacionamento secreto, então as empregadas não devem saber a verdade. Ela então se levanta irritada, e fala que parece que nenhum empregado daquela mansão poderá confirmar se o seu amado marido tinha mesmo uma amante. Ela então termina falando que parece que ela terá mesmo que aceitar o convite de seu amado, e também ver o funeral. Ela então termina falando que deve conhecer novamente seu amado Noah. Após isso se passam algumas horas, e ela finalmente fica pronta para o funeral. Ela então vê suas empregadas tremendo de medo, e fala em pensamento que a condessa Bia devia mesmo ser uma mulher muito cruel. A empregada Ana então aparece, e fala que a carruagem para elas irem para o funeral está pronta. A condessa Bia então escuta o que sua empregada falou. Ela então se despede de todos e vai embora. Após isso, dentro da carruagem, a condessa Bia fala que com um rosto lindo e com o corpo saudável que ela tem agora, é até ridículo pensar que na verdade ela seria apenas uma simples amante. Ela então fala que a antiga dona de seu corpo tinha um relacionamento secreto com seu amado marido. Além disso, ela fala que no começo ela não podia acreditar que aquilo pudesse mesmo ser verdade. Afinal, seu amado marido nunca parava de trabalhar para o imperador, e por isso ele nunca tinha tempo livre. Ela então, ainda em negação, se pergunta se seu amado Noah não era amante da condessa Bia. Então que tipo de relacionamento a antiga dona daquele corpo e seu amado marido tinham? Após isso se passam algumas horas, e ela finalmente chega ao funeral.
Após chegar, ela percebe que muitas pessoas estão chorando pela sua morte. Ela então, em pensamento, se pergunta se ela foi mesmo uma pessoa tão boa para terem tantas pessoas assim tristes por ela. Além disso, em pensamento, ela fala que na sua antiga vida ela saiu poucas vezes, e no fim ela acabou se casando. E logo após ela ter se casado, ela ficava sempre em sua casa por causa de sua doença. E por isso ela agora não conhece ninguém que está ali em seu funeral. Porém parece que todos ali a conheceram, e agora estão tristes por terem perdido ela. Após isso ela vai até o caixão que está o seu corpo, e em pensamento, ela fala que é mesmo incrível, que agora ela esteja ali viva, vendo seu antigo corpo de olhos fechados, e coberto por flores bonitas, e tendo um funeral que apenas as imperatrizes possuem. Ela então termina falando que parece que ela realmente morreu, e por sorte do destino reencarnou. Ela então, com um olhar triste, fala que parece que a história da Duquesa Adriane realmente chegou ao fim. Após isso as pessoas no funeral falam que o Duque Noah finalmente chegou. Eles então se perguntam quanta dor o Duque deve estar sentindo por ter perdido a sua amada esposa. A Condessa Bia então se levanta, e percebe que seu amado marido está com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Ela então, em pensamento, fala que talvez se ele ver ela na sua frente, ele talvez perceba que ela reencarnou e fique feliz. Ela então tenta abraçar seu amado marido. Porém ele passa por ela, e vai até o caixão onde está a sua amada esposa. Ele então se ajoelha e começa a chorar muito. Ainda chorando muito, ele beija sua amada esposa, e fala que ele sempre irá amá-la. A condessa então vê seu amado chorando e fica muito triste. Após isso um jovem aparece no funeral, e fala que sua amada irmãzinha morreu. Ele então começa a chorar muito. A duquesa então em pensamento, fala que já não via seu amado irmão há anos, porém só agora ela percebeu que até ele amava muito ela. Ela então, chorando muito, fala que não pode mais assistir ao funeral. Além disso, ela fala que já que nenhuma das pessoas que ela ama reconheceram que ela reencarnou como a Condessa Bia, então essa reencarnação foi inútil para ela, afinal para todos a Duquesa Adriane está morta. Após isso se passam várias horas, e bem tarde da noite a Condessa fala em pensamento que é tolice ela ficar ali no cemitério sozinha à noite. Porém talvez alguém ainda venha visitar seu túmulo para se despedir dela. E se o seu amado retornar, então ela poderá falar com ele novamente. Após esperar por algumas horas, um homem finalmente aparece em um cavalo. Ela então, curiosa, se pergunta se quem foi visitar seu túmulo foi seu amado duque. Ela então se aproxima de seu túmulo, e vê um homem alto de cabelos prateados. Ela então fala que aquele homem não é seu amado duque. Ela então se pergunta quem é aquele homem e o que ele faz ali no cemitério. O homem então vai até o túmulo da Duquesa Adriane e se ajoelha. A condessa então vê aquilo e fica muito surpresa. O homem então começa a chorar muito pela perda de sua amada. A condessa então, em pensamento, se pergunta quem é aquele homem e por que ele está chorando tanto pela morte dela. Ela então fala que talvez ele seja mais uma pessoa que conhecia ela, porém ela não consegue entender por que este homem está chorando tanto por sua morte. Ela então termina falando que já que seu amado não irá mais ao cemitério, então agora mesmo ela irá embora. Enquanto caminha, o homem misterioso chama pelo seu nome, e sem perceber ela acaba respondendo ao chamado do homem. O cavaleiro então, sentindo muita dor, tenta caminhar até a Condessa Bia. A duquesa então fala que já que ela não conhece aquele homem, por segurança agora ela deve fugir dali rápido, antes que ele grave em sua mente o seu rosto. Ela então corre e vai embora. O homem misterioso então implora que sua amada Adriane retorne.